Perna 2 vezes na semana, posterior em um dia e quadríceps no outro, ou fazer tudo nos 2 dias. Essa é uma dúvida clássica, né? Dividir ou não o treino de perna. Mas na verdade essa dúvida ela é quase recente, eu poderia dizer, porque lá da minha época, que eu me lembre, quando eu fui atleta, né, e quando eu comecei a me aprofundar mais nos estudos, né, em relação ao treinamento, em relação à musculação, não me lembro de existir, sabe, esse questionamento sobre a divisão de treino. O pessoal simplesmente treinava, tá? Eu fazia perna completa, né, anterior, posterior, né, quadríceps, isquiotibiais no mesmo dia. E eu penso que com o Instagram que isso começou a vir à tona, sabe? E começou a virar realmente um assunto assim mais importante. E eu até acho bacana porque tem como a gente tirar proveito disso se fizer da maneira correta. Então é o seguinte, eu particularmente, na hora de eu montar o treino lá das minhas alunas de consultoria online, das minhas alunas do treino de resultado, né, do meu programa de treino online, na hora que eu monto lá o protocolo TR para elas, eu levo sempre a mesma linha de raciocínio em consideração, que é treinar a perna toda e glúteo também, tudo no mesmo dia. Por quê? Porque eu consigo dessa forma dar ênfase diferente para cada grupo muscular, em cada treino, além de estar treinando o glúteo no mesmo dia que eu faço os exercícios para quadríceps, né? E na maioria dos exercícios para quadríceps, com exceção da cadeira extensora, também trabalham o glúteo, né? Especialmente o glúteo máximo. Então, assim, eu não vejo necessidade de separar esses grupos musculares. Então, na minha linha de trabalho, na hora de montar o programa de treino das minhas alunas, eu coloco tudo junto em um dia só. Mas é perfeitamente possível você fazer 2 treinos de membros inferiores se você quiser, tá? De que maneira? Separando bem quadríceps e posterior, na hora de fazer a seleção dos exercícios. É aí que a maioria erra. Vai montar um treino para posterior de coxa. Aí você vai lá e olha o treino, o que tem lá? Leg press 45, pisada alta. Agachamento sumô, pisada mais afastada. Agachamento búlgaro com a pisada mais afastada. Enfim, vários exercícios multiarticulares que não tem nada a ver com posterior de coxa. Eu não sei se já contaram essa mentira para vocês, mas se contaram eu estou aqui para desmentir, tá? Porque isso aí não existe. Não existe. E não sou eu que estou falando. Isso aí é cinesiologia, biomecânica, tá? Para quem quiser, também tem referência científica, mas é desnecessário. Tá no livro e lá na prática a gente também percebe. Ah, Thiago, mas eu faço leg press 45 com a pisada mais alta e eu sinto meu posterior. Você sente porque ele está sendo mais alongado. O teu pé está mais alto, o teu joelho está mais estendido. É por isso que você sente mais o posterior de coxa. Ele está mais alongado. Ele não passa a fazer uma ação naquele movimento que ele não faria se o teu pé estivesse mais baixo. O posterior de coxa, ele é um controlador excêntrico do movimento, ou seja, ele ajuda a frear a fase excêntrica, a fase negativa. Está lá no leg press deitado, empurrou, vai começar a descer. O posterior de coxa ajuda a frear o movimento. Ele ajuda a tracionar a tíbia, esse osso da canela, para trás. Para quê? Para diminuir a compressão patelofemoral lá no joelho. Então, o posterior de coxa tem uma função muito importante nesses exercícios multiarticulares. Agachamento, leg press, hack, exercícios unilaterais, né? Avanço, búlgaro, step up. Porém, em nenhum desses exercícios você vai ativar e estimular de maneira eficiente esse grupo muscular para que ele se desenvolva. Você não vai conseguir definir melhor o teu posterior de coxa fazendo leg press e agachamento. Se você quer melhorar esse grupo muscular, né, em volume e definição, você precisa dar atenção para os exercícios isolados, específicos. Mesa flexora, cadeira flexora, stiff. É esses 3 que você precisa estar escolhendo para estar no teu treino de posterior de coxa. Então, se quer fazer um treino de membros inferiores dividido, um dia quadríceps, um dia posterior de coxa, faça a seleção correta dos exercícios. Tá certo?
Quer treinar quadríceps? Cadeira extensora, e aí escolhe lá os teus multiarticulares, leg press, agachamento, hack, enfim. No outro dia vai fazer posteriores de coxa, exercícios isolados, mesa flexora, cadeira flexora, flexora unilateral, stiff, beleza? Partindo desse princípio de que fez a seleção correta de exercícios, você pode sim separar os treinos, tá bom? De quadríceps e posterior de coxa. Por que é tão importante fazer essa separação de maneira correta? Por que é tão importante selecionar os exercícios certos? Porque senão você vai acabar prejudicando o descanso. Você vai acabar prejudicando o repouso daquele grupo muscular que você treinou anteriormente. Por exemplo, treinou quadríceps na segunda, vai treinar posterior de coxa na terça ou na quarta. E aí meteu volume de treino, meteu intensidade lá na segunda-feira, pensando que, né, na quarta ou na terça, enfim, ia treinar só posterior de coxa e o quadríceps ia descansar. Lê do engano, porque daí vai lá na terça ou na quarta, que seja no dia do posterior de coxa, e vai meter leg press, vai meter agachamento sumô com a pisada não sei o que, e afundo com a pisada não sei o que lá, pensando que isso é exercício para posterior de coxa, e não é. E aí tá o quadríceps lá trabalhando mais, ao invés de descansar. E a gente sabe muito bem que o músculo se desenvolve quando? No descanso. Tá certo? Então é por isso que é tão importante fazer a seleção correta dos exercícios, porque além de você não trabalhar com eficiência o grupo muscular alvo, ou seja, além de não ter lá os exercícios específicos para posterior de coxa, ou pelo menos não no volume que deveriam ter, ainda você vai estar prejudicando o descanso do grupo muscular que era para estar, né, na fase de recuperação, na fase de supercompensação para entregar o resultado que você estimulou lá no treino. Beleza? Vamos lá. Se não ficou clara a dúvida, a minha resposta, se ficou alguma dúvida ou se diante da pergunta, da resposta, aliás, surgiu alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Tem uma pergunta ali da Carol. Tá. Carol, já vou responder a tua... Não, peraí. Ah, legal a tua pergunta, já vou responder, tá, Carol? Boa pergunta. Aqui. Qual o melhor intervalo entre os treinos da mesma musculatura? 48 ou 72 horas? Então, essa também é uma dúvida muito frequente, né? Qual é a melhor divisão de treino? Quando é que eu posso treinar novamente o mesmo grupo muscular? Isso depende de uma resposta principal, que é: qual foi o volume e intensidade do treino que você fez? Tá certo? Na hora de fazer a divisão de treino, levo em consideração algumas variáveis e eu divido essas variáveis em dois subgrupos específicos. Um subgrupo de variáveis técnicas, que é volume de treino e intensidade de treino, e o outro que é um subgrupo de variáveis pessoais, capacidade de recuperação, de regeneração, que aquela aluna, que aquele aluno tem, e quanto tempo essa pessoa tem para treinar, quantos dias ela pode treinar. Então, na hora que eu mesclo todas essas informações, eu chego na melhor divisão de treino para aquela pessoa, tá certo? Então, qual o melhor intervalo entre os treinos da mesma musculatura? 48 ou 72 horas. Se você fez um volume muito alto de treino, você vai precisar de um descanso maior. O que é volume de treino, Thiago? Quantas séries você fez daquele exercício? Basicamente é isso. Para vocês lá na prática, vocês devem se basear nisso. A referência é quantas séries você fez. Se você fez o número de séries adequado, né, para o seu objetivo, para o seu nível de treinamento, para a sua fase de treinamento, né, dentro da periodização, você vai precisar de um intervalo maior. Agora, se você pegar esse volume de treino, ou seja, quantas séries você vai fazer para quadríceps na semana, tá bem? Você chegou nessa resposta. Você pode pegar, né, esse número, digamos, 20 séries para quadríceps. Você pode pegar essas 20 séries e dividir em 2 treinos na semana, em 3 treinos, percebe? Você pode fazer, vamos para arredondar, digamos que o número de séries é 15. Tem diferença fazer 15 séries para quadríceps na segunda ou fazer
5 séries para quadríceps na segunda, 5 séries para quadríceps na quarta e 5 séries para quadríceps na sexta? O que a literatura nos mostra, o que os últimos estudos nos mostram é que não há diferença. O que importa é o volume total na semana. É o quanto você estimulou aquele grupo muscular dentro da semana, tá certo? Só que essa variável, o volume, não é a única que deve ser levada em consideração. Eu, dentro do meu raciocínio, na hora de montar o programa de treino lá das minhas alunas, na hora de definir o protocolo TR para as minhas alunas do treino de resultado, para as minhas alunas presenciais, eu levo em consideração essas variáveis: volume, intensidade, capacidade regenerativa e quantos dias essa pessoa tem para treinar, quanto tempo ela tem para treinar, tá bom? Porque se você divide só o volume na semana, são 15 séries, Thiago, eu vou fazer 3 dias de 5. Beleza, mas e a intensidade desse treino, como é que vai ser? Qual é o dia que você está melhor para treinar, que você está mais disposto, mais disposta? Entende? Então, essas variáveis todas têm que estar conversando para a gente conseguir chegar na melhor divisão de treino para a pessoa, tá certo? Então é o seguinte, qual o melhor intervalo entre os treinos da mesma musculatura, 48 ou 72 horas? Pode ser 48, pode ser 72, pode ser 96 horas, entendeu? Então depende para quem, depende que fase de treino essa pessoa está. Se é um treino regenerativo, por exemplo, dentro lá da periodização, ela pode treinar com um intervalo menor. Por quê? Porque ela vai estar fazendo provavelmente um volume de treino menor. Pelo menos na hora de eu definir um treino regenerativo lá no meu protocolo de treino, no TR, eu uso um deload de volume, geralmente acompanhado de um deload de intensidade também, ou seja, eu diminuo quanto trabalho essa pessoa faz, né? Quantas séries, quantas repetições geralmente, e também diminuo o peso, que representa o que? A intensidade do treino. Então por um tempo ela vai treinar menos e com menos peso. Isso significa que ela pode treinar com mais frequência, certo? Se é um treino regenerativo, então, ela pode fazer um intervalo de 48 horas, tranquilamente. Agora, para uma aluna minha que quer hipertrofia, que quer definição, né, muscular, eu não vou utilizar protocolo de 48 horas. Eu prefiro 72 horas a 96 horas de intervalo, tá? Porque geralmente eu aperto na intensidade do treino. Eu aperto na intensidade e a aluna, quem é minha aluna, Thaís, se quiser pode deixar um depoimento para mim eu não passar por mentiroso aqui. Se vocês treinarem perna na segunda-feira, vocês conseguem treinar na quarta? O Estrela já deixou ali. Ó, tá aqui, ó. Ó aí o Estrela, ó. Treinou perna comigo hoje, ele, inclusive. Depois do treino de perna de hoje, só vou treinar de novo daqui a um mês. Entenderam? Então, assim, depende de como é o seu treino. Entendeu? Não aparece aqui para mim o nome de quem perguntou, mas assim, depende de como é o seu treino, como é a intensidade do teu treino, o volume do teu treino. Isso é que vai determinar se você precisa de mais ou menos intervalo, tá certo? Mas não tem certo e errado. Para chegar na resposta certa, você precisa levar em consideração todas essas variáveis que eu expliquei, tá? Se tiverem dúvida em relação a esse assunto, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo, tá? Desculpa. Ó, a Jaque aqui, ó, consegue não. Jaque já foi minha aluna também, já sabe como é que é. Oi, Andréia. Onde inclui o exercício de panturrilha? Bom, isso vai depender da tua divisão total de treino, né? Vai depender de como é que você divide a tua semana, né? Quantos dias você tem para treinar e também do que é prioridade para você. Por exemplo, tem um princípio de treino do Joe Weider que diz que, né, o princípio da prioridade. Aquilo que você precisa desenvolver mais, você faz primeiro. Você faz mais. Então, assim, preciso melhorar a panturrilha. Então, coloca já no início do treino. Porque você está mais descansada, entendeu? Porque você vai dar mais intensidade naquele exercício do que se você fizer no final. Imagina fazer um treino inteiro de perna e aí ter que ir lá fazer panturrilha ainda. O que acontece com a maioria? Não faz. E assim, a maioria que precisa treinar, aliás, a maioria que precisa melhorar a panturrilha, não treina panturrilha.
Precisa melhorar o abdômen, não está treinando o abdômen. Precisa melhorar o bíceps, treina pouco o bíceps. É sempre assim. Geralmente o que você precisa melhorar mais é o que você treina menos. Pode olhar aí. Por quê? Porque você não vê aquele desenvolvimento e tal, e aí você começa a deixar meio de lado, entendeu como é que é? É do ser humano isso. Se você não vê um resultado tão bom, você vai deixando de lado. Vai deixando de lado. Não é à toa que mulheres geralmente dão mais atenção para membros inferiores, homens para membros superiores, né? Porque as meninas estão mais de shorts, de mini saia, os homens estão mais de camiseta, de regata, entende? Então, assim, panturrilha é uma prioridade para você, coloca no início do treino. Ah, panturrilha já é um músculo que eu tenho muito bem desenvolvido, Thiago, então coloca no final, entendeu? Ou ainda, tá? Se você treina uma semana cheia, ou se você tem disponibilidade, né, durante toda a semana, coloca nos teus dias de intervalo. Não sei como é que é a tua divisão de treino, né? Mas vamos supor aqui que você treina segunda, terça, quinta e sexta. Coloca a panturrilha na quarta e no sábado, por exemplo. É um bom motivo para você ir para academia e fazer aquele aeróbico que você fica adiando dizendo que não tem tempo. Beleza? Mais uma por enquanto daqui. Vácuo abdominal funciona mesmo para afinar a cintura ou é mito? Funciona. Funciona assim. Vácuo, bracing, que são técnicas bem parecidas, né? Similares, mas é a melhor maneira que tem de diminuir a linha de cintura. Eu poderia dizer até que é a única, porque com exercícios abdominais tradicionais, não é. Fazendo aquela porcaria assim, ó. Com peso, também não é. Usando cinta modeladora, também não é. Fazendo exercícios que vão acionar e fortalecer na sua função o transverso do abdômen. O que é o transverso do abdômen, Thiago? É um músculo que passa assim, ó, como se fosse uma cinta em volta da tua cintura. E que quando está exercendo a sua função e quando ele está forte, ele segura os órgãos no lugar e diminui, né, a cavidade abdominal. Vai diminuir a tua cintura. Então, sim, são exercícios efetivos. É difícil de fazer no início, até aprender, mas depois vira hábito, né, fica automático e é só dar manutenção com um pouco por dia. Eu vejo as meninas aí que trabalham com esse tipo de protocolo, a Nicole Esso, inclusive, que já foi minha atleta também, fazia dá aula disso daí, ela já esteve aqui em Brusque dando aula para as minhas alunas até, e com 5 minutos por dia você consegue dar manutenção depois de aprender. No início, é óbvio, como tudo, você vai precisar, né, empenhar um pouco mais de tempo, empenhar um pouco mais de esforço, mas depois, né, com 5 minutinhos por dia você já consegue dar manutenção nisso, tá bem? Inclusive para as meninas aí que já foram mamães e que tem problema com diástase abdominal, se não for uma diástase muito profunda que precisa de cirurgia, a melhor maneira de vocês resolverem essa questão é com esse tipo de treinamento, tá? Vácuo, bracing e, lógico, trazer isso para dentro do treino e do dia a dia de vocês, né, tá? Procurar estar a maior parte do tempo com essa musculatura ativada, contraída, porque só o treino também não adianta, tá? É igual dieta, tem que acertar mais do que errar, você tem que estar a maior parte do tempo com ele contraído ao invés de com ele relaxado, e o que acontece com a maioria é justamente o contrário, tá a maior parte do tempo com aquela barriga pendurada para fora, aquele umbigo, né, assim, ó, curioso, né, para fora, ao invés de trazer ele para dentro, ajustando a postura, porque quando você contrai o abdômen, a tua postura toda vai se armando, né, teu peito já sobe, né, aí é só puxar o ombro para trás, dar uma empinadinha na bunda, pronto, já está na postura, entendeu? Mas o que a gente vê é o contrário, muito por conta do que? Da postura laboral, né, sentada, ou então a porra do celular, né, assim, né, o ombro para frente, né, o ombro protuso, arredondado à frente, aí você vai olhar lá embaixo, o abdômen tá relaxado, tá lá na frente, entende? Então, se quiser melhorar e diminuir a linha de cintura, se quiser fortalecer essa musculatura, preste mais atenção na sua postura durante o dia. Só o treino é pouco. Você vai lá treinar 3 vezes por semana, 5 que seja, 20 minutos de abdominal, são 100 minutos, 1 hora e 40 minutos. Agora faz 5 vezes 24 horas, para ver quanto é que dá, né? E desconta esse tempo aí. É esse resto todo de tempo que influencia mais.
Olha só a proporção de tempo que você passa fora da academia, sem treinar. Então isso é que vai influenciar mais no teu resultado. É igual emagrecer. Vocês ficam querendo lá ficar 2 horas na esteira, né? Ou que seja, 2 horas na academia entre treino e aeróbico, mas não percebem que 22 horas vocês passam fora de lá. Então é esse tempo fora de lá que vai influenciar mais no emagrecimento do que o treino. E é por isso que é mais fácil emagrecer com dieta do que com exercício. E o melhor emagrecimento é aquele que combina os dois. Porque por mais que você gaste calorias lá no treino, esse é um número limitado. Agora, quanto você vai consumir de calorias nas outras 22 horas que você está fora da academia é que vai fazer diferença de verdade. E é muito mais fácil você manipular isso do que manipular o quanto você está gastando lá no treino. Tá bom? Espero que eu tenha respondido. Vamos para mais uma. Qual o valor dos seus trabalhos online? Bom, eu tenho um programa de treino bem específico online, que é o treino de resultado. Nesse momento ele está fechado para novas inscrições, mas no mês de julho a gente vai estar abrindo novas vagas. Lá dentro do treino de resultado, as alunas recebem o TR, que é o meu protocolo de treino que eu desenvolvi ao longo desses mais de 20 anos aí de musculação, e é um protocolo de treino que abrange os 12 meses do ano. Então é um treino periodizado. Lembra que eu falei aqui com vocês a importância de periodizar o treino, de manipular as variáveis do treino? Tudo isso eu faço lá dentro do treino de resultado, através desse meu protocolo do TR, que eu desenvolvi aí com a minha experiência, desses anos todos treinando alunas, atletas, para chegar naquilo que eu entendo que é o mais efetivo para quem está em busca de melhorar a definição corporal. Só que como as inscrições estão fechadas, não faz sentido eu falar quanto é que custa, um negócio que você não vai poder comprar. Só que pensa comigo, quanto você acha que valeria para ter um programa de treino meu montado para você? Um programa de treino efetivo, que já entregou resultado aí para centenas de alunas. Depois dá uma olhadinha no meu feed lá, dá uma rolada e vê lá os resultados das alunas que treinam comigo, Quanto vale você ter um programa de treino que vai te ajudar a chegar no teu objetivo? A entrar naquela calça 36, que faz tempo que você não entra? Colocar um biquíni e ir para a praia em paz. Com você mesma, não por causa dos outros. Em paz com você mesmo, você se olhar e se sentir bem. Entende? Não importa qual é o físico em si. Não tem um padrão, mas você se sentir bem. Um treino que te faça se sentir bem com você mesma. Não só pelo resultado estético, mas porque você está evoluindo, está alcançando os seus resultados, está cumprindo aquilo com o que se comprometeu, então está fortalecendo em você a tua disciplina. Quanto vale esse tipo de trabalho? Quanto vale ter essa orientação de um profissional experiente como eu também, já aí com mais de 20 anos de musculação? Tá? Mas vão me acompanhando aqui, que ao longo das próximas semanas eu vou soltando mais informações e inclusive a data de abertura das inscrições para a nova turma do protocolo TR do treino de resultado, tá bom? Por que será que eu tenho dificuldade em agachamento a fundo? Boa pergunta. Eu não sei por que você tem dificuldade, eu só consigo te responder isso vendo a tua execução, tá? Agora, eu vou te dizer normalmente o que é que pode influenciar na amplitude de movimento nesses exercícios. Mobilidade do tornozelo, flexibilidade dos adutores da coxa, dos posteriores de coxa, proporção segmentar, qual é o comprimento da tua canela, do teu fêmur, do teu tronco, entendeu? Deixa eu ver o que mais que pode estar influenciando a tua postura, na hora de executar o exercício em relação a todas essas outras coisas que eu falei. Então, assim, são muitas variáveis que podem influenciar. Fica difícil de avaliar sem ver, entende? Se você quiser, se você estiver aqui ao vivo vendo, eu espero que sim, porque você colocou a pergunta aqui, você quer a resposta, Se você estiver aqui assistindo ao vivo, grava um vídeo teu executando o agachamento, pede para tua amiga, para o teu namorado, para o professor da academia, gravar a tua execução de lado e de costas e manda para mim no direct, que eu faço questão de avaliar para você, tá? E tentar te ajudar
a melhorar a tua execução no agachamento, melhorar a amplitude de movimento. Agora é importante dizer o seguinte, amplitude de movimento às vezes é supervalorizada. O que eu quero dizer é o seguinte, não é amplitude de movimento máxima para todo mundo. Amplitude de movimento é a máxima da pessoa, tá certo? É a máxima do aluno, da aluna. Não é para todo mundo bunda no calcanhar no agachamento. Não é para todo mundo joelho no peito no leg press. Você tem que encontrar a sua amplitude máxima de movimento. Amplitude de movimento ativa. Esse é um conceito diferente também. Amplitude de movimento ativa, ou seja, amplitude de movimento aonde os músculos que são alvo daquele exercício estejam ativos durante a execução. Porque, por exemplo, se você faz um agachamento ou um leg press a ponto de o seu quadril rodar, fazer uma inclinação pélvica posterior, que é popularmente chamada aí de retroversão pélvica, né? Aquele cachorro com medo, que a bunda dá aquela escondida, aquela girada para baixo, você está matando a participação do glúteo máximo. Então você fez a amplitude máxima da máxima, desceu até o talo. E aí? Matou o glúteo. E aí? Entendeu? Então, ajam de maneira inteligente. Né? O treino tem que ser inteligente. Não é a amplitude máxima do movimento, é a sua amplitude máxima de movimento, que deve levar em consideração vários fatores. Desde a sua constituição física, né? Comprimento dos membros, estrutura óssea, até essas outras variáveis como flexibilidade, né, das musculaturas, mobilidade das articulações, do tornozelo, do quadril, tá ok? Vamos lá. Tem pergunta nos comentários? Não. Não? Tem a ordem dos exercícios. Valeu, Carol. Que mais? Não, aqui já foi. Acho que nos comentários já falei, já falei. A ordem dos exercícios. A ordem dos exercícios interfere no resultado? Com certeza, tá? Existe um princípio de treino também do Joe Weider que eu gosto muito, que é o princípio do fluxo, né, contínuo, princípio do fluxo contínuo. Talvez vocês vão encontrar outros nomes porque é uma tradução do inglês, né, uma tradução livre, né, e em inglês a gente mais interpreta do que traduz. Mas o que é que significa na prática isso? Executar exercícios para o mesmo grupo muscular em sequência, né, mantendo o fluxo sanguíneo para aquele grupo muscular o tempo todo, fadigando aquele grupo muscular em sequência sem dar nenhum tipo de intervalo. Por exemplo, na prática, quadríceps dentro dessa linha de raciocínio, como é que eu treinaria? Cadeira extensora, depois já um leg press, depois já um agachamento, depois já um hack. Todos eles para quadríceps. Então é porrada em cima de porrada, tempo ruim o tempo todo. Como é que eu faria isso diferente, né? Sem seguir esse princípio do fluxo contínuo? Cadeira extensora, cadeira adutora, mesa flexora, leg press, stiff, agachamento. Percebem? Fui fazendo exercícios diferentes para grupos musculares diferentes. Então, o que é que isso vai mudar no resultado? Se você faz os exercícios na sequência para o mesmo grupo muscular, você está o quê? Intensificando, né, o estímulo. Tá certo? Thiago, mas intensidade não é carga? Mas se você faz um exercício para aquele grupo muscular, na sequência já faz outro para o mesmo grupo muscular, você vai estar exigindo mais dele com a mesma sobrecarga. Ao contrário, se ele tivesse descansado mais, porque você fez um outro grupo muscular, você ia conseguir trabalhar talvez com mais carga, mas você teria que estar recomeçando, porque o fluxo sanguíneo foi desviado, né? Foi direcionado para outro grupo muscular. Então, assim, não vejo vantagem em fazer alternado por segmento, alternado por grupo muscular, a não ser quando é um treino paralelo, né? É um treino de suporte para outros
para outras atividades físicas, né? A musculação é um treino de suporte para a luta, é um treino de suporte para o ciclismo, enfim. Aí talvez o treino alternado tenha mais vantagem. Ou um treino para iniciante, né? Para quem está se adaptando, um treino adaptativo, eu particularmente faço daí segmentado, eu não faço assim em sequência. Outra questão, né, que faz diferença aí para o resultado, a ordem dos exercícios. Vamos falar do glúteo, para melhorar a definição do glúteo. Como é que eu consigo estar otimizando isso através da ordem de execução dos exercícios? Você foi lá e fez elevação de quadril, que é exercício específico para glúteo. Foi lá e fez extensão de quadril na polia, que é exercício específico para glúteo. Aí depois disso, teu primeiro exercício para coxa é cadeira extensora, por exemplo. O glúteo, por acaso trabalha na cadeira extensora? Não, né? Então, como é que você consegue aproveitar aquele estímulo que você já deu para o glúteo nos exercícios isolados? Começando o teu treino com agachamento, com leg press, que são exercícios que vão também estimular o glúteo, percebe? Então, a ordem dos exercícios influencia sim, tá? Falando aqui de membros inferiores, né? Se for para falar de membros superiores, também, aí a gente tem que levar em consideração qual é a prioridade. Porque, por exemplo, normalmente se diz que o ideal é começar pelos grupos musculares maiores e depois fazer os menores. Então, por exemplo, treinar costas primeiro, depois bíceps. Só que depende, qual é a prioridade? O que é que você precisa desenvolver mais? É grande dorsal ou é bíceps? Porque se for o bíceps, vale mais a pena começar por bíceps e depois treinar costas. Entende? Precisa melhorar mais o tríceps ou o peitoral? Se for o tríceps, começa por tríceps, depois faz peito. Entende? Opa, espera aí que desmontou aqui a estrutura. Espera aí. Aí, estamos de volta. Entendeu? Então, a ordem dos exercícios influencia sim, mas ela vai ser definida de acordo com o objetivo e nível de treinamento do aluno, da aluna, tá ok? Vamos para a próxima. Aqui. Tá. Essa daqui eu acho que era complemento de alguma outra, ou manter individual e aumentar a carga. Já respondi essa daqui, né? Vamos lá. Você acha interessante a utilização de biset ou até mesmo triset nos treinos? Sim, mas depende qual o objetivo. Por exemplo, num treino para hipertrofia, num treino específico de força, eu não vejo vantagem em você fazer um exercício seguido do outro e abrir mão do intervalo recuperativo que vai te ajudar a trabalhar com mais sobrecarga na série seguinte. Tá certo? Agora, dentro de um treino com o intuito de melhorar a definição corporal, dentro de um treino com o intuito de melhorar a composição corporal, né, de emagrecimento mais especificamente, já são métodos de treino que para mim são mais atrativos, né? Por quê? Porque eles aumentam o gasto calórico, porque eles mantêm a tua frequência cardíaca mais alta por mais tempo, já que você faz um exercício seguido do outro sem intervalo. Você sacrifica um pouco a intensidade do treino, mas ganha nesse outro lado, né? Por estar mantendo a frequência cardíaca mais alta. Você sacrifica um pouco a intensidade do treino por não poder trabalhar com mais sobrecarga, mas ganha em densidade de treino. O que é densidade de treino? A quantidade de trabalho que você faz no menor espaço de tempo possível. Então a super série, né, o biset, o triset são métodos de treino que vão ajudar você a diminuir o tempo de treino, por exemplo. Então se você tem pouco tempo para treinar, já é bastante válido. Se o teu objetivo maior é emagrecimento, é bastante válido. Entendeu? Agora, meu objetivo principal é hipertrofia, Thiago. Não é o meu primeiro método de escolha. Apesar de eu utilizar, sim, bisets, super séries nos treinos de hipertrofia. Mas, assim, numa proporção muito menor do que os demais métodos de treino.
tá certo? Justamente porque ele acaba prejudicando um pouco essa questão da intensidade do treino, tá? Espero que eu tenha explicado. Se ficou com alguma dúvida em relação a ele, fica à vontade para me perguntar. Vamos lá. Ah, tá. Essa daqui é que era complemento da outra. Tem mais uma aqui, já são 10h30. Daqui a pouco a minha diretora vai dizer que está na hora de desligar. Eu não estou mais com permissão para ficar aqui horas conversando com vocês. Mas se tiverem mais perguntas, pode deixar aí que eu respondo sim, tá? Nem sempre eu sou respeitador das regras aqui. Tá, quantidade interessante de séries por grupamento por semana para intermediário avançado. Bom, é uma resposta bem geral para uma pergunta bem generalista também. 10, 15 séries, tá? Depende do grupo muscular e depende da prioridade daquele aluno, né? O que ele precisa desenvolver mais, né? Como é que vai ser a divisão de treino dele, em que fase de treino ele está. Então são mais algumas perguntas que a gente tem que responder além do nível de treinamento. Mas para alguém intermediário avançado, intermediário 10 a 15 séries e avançado 20 até 30 séries por grupo muscular, tá bom? Mas de novo, você vai ajustar isso dependendo do objetivo daquele aluno, vai ajustar isso dependendo da prioridade, né, de desenvolvimento que aquele aluno tem em relação aos grupos musculares. Não dá para sair simplesmente usando uma resposta padrão, tá? Mas a referência é essa daí. Intermediários, 10 a 15, avançados, 15 para cima, 20 até 30 séries. Se for levar em consideração as referências científicas, a gente tem estudos aí mostrando até 45 séries por grupo muscular por semana. Mas é óbvio que isso se aplica a atletas, né, de alta intensidade, como por exemplo fisiculturistas. Para a população mais recreacional, digamos assim, né, para mim, para a maior parte de vocês aí que treinam, um volume mais alto que eu chegaria é no máximo estourando 30 séries por grupo muscular, tá? Para um aluno bem avançado. Fechou? É isso? Sabe o que eu vou fazer de diferente aqui? Que eu estava pensando hoje? Eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que eu fiz lá antes de abrir a caixinha e que, né, depois eu questionava se as pessoas estavam com dúvida sobre aquilo, né? Então dá uma olhadinha para mim aí, por favor, quais são as perguntas que eu fiz para me ajudar a relembrar. E eu vou esclarecer aqui ao vivo. Por quê? A primeira... Para hipertrofia é melhor intervalo curto ou longo entre as séries? Para hipertrofia é melhor intervalo curto ou longo entre as séries? Então, algumas pessoas responderam por direct, né? O Denis, por exemplo, e a resposta dele foi correta, né? Depende, ambos podem ser positivos para hipertrofia, para o aumento de massa muscular. Mas eu diria que o intervalo mais longo tem mais vantagem do que o intervalo mais curto. Por quê? Lembra que a gente conversou lá sobre estímulo mais tensional, estímulo mais metabólico, né? Tensão mecânica, né? Com utilização de sobrecargas maiores, de mais peso, ou estresse metabólico, né? Com menos carga e mais repetições. Então, o intervalo recuperativo influencia diretamente nessas variáveis. Porque se você dá um intervalo menor, a sua capacidade de realizar a próxima série com mais peso diminui, porque você limita a recuperação das suas fontes energéticas, né? A restauração, né, da creatina fosfato, por exemplo, que vai ser lá a principal fonte de energia na hora de executar uma série mais pesada, uma série de curta duração, como é uma série de musculação, entendeu? Então, para isso você precisa de mais tempo. Então, eu diria que ambos intervalos podem fazer parte do treino, intervalos mais curtos e mais longos,
mas eles têm uma proporção diferente, tá certo? De participação dentro do treino. O intervalo mais curto, ele deve estar menos presente. Séries iniciais, né? Da primeira para a segunda série pode ser um intervalo mais curto, porque você está saindo de uma série ali submáxima, partindo para uma série intermediária, não precisa descansar tanto, tinha pouco peso, tá? Agora, as últimas séries, onde você vai buscar a falha muscular, falha técnica, aí sim você precisa de intervalos mais longos, porque você vai aumentar, vai progredir, né, no peso, tá certo? Então, numa proporção, eu diria que os intervalos mais longos são 70%, 80% e os intervalos mais curtos 20%, 30%, tá certo? Do total de intervalos dentro de um treino. Mas é lógico que isso é ajustado de acordo com a fase de treino que você está na tua periodização. Então, um treino mais regenerativo pode usar intervalos mais curtos, porque a intensidade é menor, o volume de treino é menor. Um treino que está sendo mais enfatizada a tensão mecânica, você vai utilizar intervalos mais longos, porque você está favorecendo o uso de sobrecargas maiores, de mais peso, entendeu? Então ambos podem ser utilizados, mas na proporção o intervalo mais longo é mais efetivo para a hipertrofia do que o intervalo mais curto. Por quê? Porque permite que você tenha um volume de treino maior, você tenha um total de trabalho maior do que o intervalo mais curto. O intervalo mais curto limita um pouco o que você pode fazer, tá certo?